De volta aqui no Conectando, nós estamos juntos aqui na TV Mar. Você também pode acompanhar o Conectando nas nossas redes sociais, lá no YouTube, e aí nós estaremos juntos. Aceitamos também sugestões, tá? Você pode seguir as minhas redes sociais, @edjanemelo, Demudo Melo com 2 L's, e aí você pode mandar sua sugestão lá, porque nós traremos aqui assuntos que te interessam, tá? Estamos juntos hoje aqui com a psicóloga, professora da UNIT, Raquel, ela que está nos falando aqui a respeito do cansaço, do descanso, de um dia a dia mais equilibrado. E agora eu quero conversar com ela a respeito disso. Nós já falamos que o entretenimento ele pode trazer descanso, não é? Mas aquela parada necessária, não é? Aquele reconhecer. Raquel estava dizendo assim, eu precisei reconhecer o que estava acontecendo comigo para eu poder dar o próximo passo. Não é? E para que você saiba qual é o próximo passo, existem algumas saídas, não é, Raquel? O que a pessoa deve perceber no dia a dia que leva ela a entender que tem, peraí, eu tenho que parar e recentralizar? Olha, alguns sinais de alerta são importantes serem reconhecidos, né? Quando você começa a acordar já cansada, né? É uma dos sinais. Perda de cabelo por conta do estresse. É algo que também a gente observa muito nos pacientes, né? Tensão muscular, geralmente nos ombros, uma fadiga, falta de vontade de fazer as coisas, né? Essa moleza que muitas vezes a gente sente, eu tenho que ir mesmo, né? Acaba influenciando até nas nossas relações sociais, porque a gente já não quer mais sair, a gente já não quer mais fazer nada. Então, são pontos que a gente precisa identificar, né? Na verdade, são os primeiros sinais que podem estar nos alertando de algo que pode ser até pior mais à frente, como transtornos de ansiedade, como uma possível depressão. Então, são esses sinais que a gente precisa estar atento, né? Alguns sinais também que eu acho que também é importante falar são os sinais vinculados ao corpo mesmo. Dor de gastrite, muitas vezes a gente só acha que é a alimentação, mas às vezes é o estresse, é elevadíssimo, né? Bruxismo também faz parte de alguns dos sinais que os nossos colegas dentistas podem estar nos ajudando com isso. Então, fiquem atentos com esses primeiros sinais para que a coisa não venha a piorar depois. Você falou em autoconhecimento. E existem pessoas que não sabem assim, eu quero sim me conhecer melhor, mas como é que eu faço? Terapia é um dos caminhos? Com certeza, né? É um dos caminhos possíveis para a gente conseguir se entender, né? Entender a nossa história, entender por que a gente faz do jeito que a gente faz, por que a gente faz essa pressão na gente, né? E a quem eu quero agradar, o porquê eu quero agradar, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos de vida, né? Então, tudo isso a gente pode descobrir na psicoterapia. Obviamente que não é o único caminho, né? Tem pessoas que conseguem sim se conectar através de livros de autoajuda, outras formas também, yoga, mas a psicoterapia com certeza é um dos principais caminhos que a gente tem para esse autoconhecimento. Vai se autoconhecer e vai também descobrir os motivos, por exemplo, do cansaço, né? Também. Eu acho que nessa conversa a pessoa vai verbalizar algo que qualquer pessoa não iria identificar, mas que um profissional capacitado, ele consegue identificar numa palavra que você diz, de repente você já está sinalizando algo muito importante, não é? Isso, assim, às vezes a pessoa até sabe que está cansada e sabe por que está cansada, mas ela não se implica no processo, ela não para pensar assim, por que eu preciso trabalhar incessantemente 24 horas, os 7 dias da semana? O que na verdade eu estou querendo esconder com isso? Às vezes eu só quero uma forma de desviar de um problema. Então, para que eu não pense no problema, eu tenho que compensar de outra forma. Nem que seja trabalhando, enfim, avocando para si várias tarefas, né, do dia a dia. E muitas vezes a pessoa coloca, por exemplo, a responsabilidade do cansaço excessivo no trabalho, como você falou, não é? E não está. Às vezes a pessoa tem um problema em casa, está fugindo do problema doméstico, está depositando todo o seu tempo no trabalho, não é? Isso. E quando começa a passar pelos problemas, o corpo começa a reclamar, você deposita a responsabilidade onde ela não está. E aí também vem o profissional capacitado
que vai, através da conversa, através do que você vai dizendo, do seu comportamento, das análises que são realizadas, trazer a solução. E aí é fantástico, né? Existem pessoas que ainda são resistentes, não é? A terapias, mas eu vou te falar, é muito bom. Demais. Traz resultados incríveis, não é? Eu sou suspeita para falar, eu acho que é um caminho, acho que se todo mundo bem soubesse, faria psicoterapia na vida, pelo menos uma vez na vida, para se conhecer de verdade, né? Assim, para entender um pouco da sua história, enfim, entender um pouco das suas demandas, né? Eu vou até aproveitar para trazer aqui um questionamento que algumas pessoas gostam de, tem dúvidas a respeito disso. Que diz assim, a gente vai lá na terapia e fica a vida todinha fazendo terapia e nunca tem alta. Não é bem assim, não é? Isso é um mito, isso é um mito, né? Claro que a terapia ela depende muito do paciente, o quanto o paciente se implica, né? Então, eu costumo dizer assim, o psicólogo ele é um facilitador, não é ele não tem o poder de tirar o problema de ti, mas ele tem o poder de facilitar o teu processo. Então, quanto mais você estiver implicado no processo, nesse processo de autoconhecimento, por exemplo, mais rápido vai ser aquela terapia. Então, é um mito essa história de que a gente vai passar a vida toda na terapia, não tem isso. E tem um objetivo a alcançar? Por exemplo, a pessoa vai lá porque eu não tô conseguindo organizar o meu dia a dia. Acontece. A gente recebe demandas que vão desde uma patologia, de fato, como por exemplo, um estresse agudo, um transtorno de ansiedade, que podem vir em decorrência desse dia a dia mesmo, como também mesmo do próprio autoconhecimento, de dizer assim, tô aqui porque eu quero me entender, eu quero entender por que eu me comporto dessa forma, por que eu escolho determinado tipo de pessoa para me relacionar. Então, temos as mais variadas possibilidades aí. Ajustes que as pessoas não conseguem visualizar de repente, você falou agora há pouco, assim, eu entendi que eu poderia passar uma tarefa para casa, eu entendi que eu poderia, de repente você não precisou abrir mão de nenhum dos seus trabalhos, mas o que você precisou foi ajustar coisas que estavam bem na sua frente, mas que você não estava conseguindo enxergar. Exato. O processo ele se assemelha muito assim de você colocar o problema em jogo e ver quais são as possibilidades que você tem e qual é, dentro daquelas possibilidades, aquela que vai melhor te atender para atingir o teu objetivo. Então, ok, eu tenho esse trabalho, eu não posso largar esse trabalho porque eu dependo dele para viver? Tá, tudo bem. Então, dentro desse trabalho e dentro da sua demanda pessoal, quais são as possibilidades que você tem ali para se sair da melhor forma possível daquele contexto? Eu vou chamar a atenção, vou pedir para você repetir, não é? As formas que a pessoa tem para perceber que estão tendo um tipo de cansaço que pode levar a um adoecimento. Gente, a gente não está falando daquele cansaço que você, por exemplo, hoje eu tive um dia atípico e amanhã eu acordei cansado. Tá tudo bem, né? Tem gente que vai a um show, fica a madrugada toda lá no show, aproveita, saiu com os amigos, foi um dia que não acontece sempre, e aí no outro dia você tá sonolento, no outro dia, se foi um dia de trabalho, você que na verdade não consegue realizar da mesma forma, a pessoa fica um pouco mais lento, às vezes não concatena bem, não é? Mas a gente está falando do dia a dia, a gente está falando de você dormindo a noite toda e acordando cansado. A gente está falando naquele dia assim que você não quer, né, fazer nada porque você não está se sentindo apto, o corpo não está respondendo. Existem detalhes do dia a dia que você precisa ficar atento para não chegar num nível mais grave, já num adoecimento mesmo. O corpo entrar em colapso e o paciente precisar se internar por conta disso, né? Tem pessoas que chegam a um nível de exaustão tão grande que precisam ficar 1-2 dias internados para receber calmante, para receber soro, enfim. Chegamos a esse extremo, né? Para não chegar a esse extremo, tem que ficar atento aqui. Vamos lá. Temos que ficar atento à fadiga, né? Temos que ficar atento às tensões musculares, tá? Temos que ficar atento às dores do corpo, né? Uma dor gástrica, dor de cabeça, elevação da pressão arterial também é algo que chama muito atenção nesse tipo de situação, né?
pessoas desmotivadas, né, que não têm vontade mais de sair, desanimadas. Então são esses sinais que a gente precisa procurar, né, que são os primeiros sinais de alerta para um cansaço extremo. Olha só, e aí você precisa procurar um profissional. Pode ser um psicólogo, mas também você pode é necessário fazer consulta regular, né? Você não deve estar longe dos profissionais da saúde, muito pelo contrário, deve estar avaliando sua máquina constantemente, né? Isso. Pelo menos uma vez por ano, se estiver tudo bem, é uma vez por ano, né? Isso. Para saber se está tudo bem. E outra coisa, admitir a possibilidade de fazer uma terapia, de procurar um psicólogo ou outros profissionais que a gente sabe que existem outros tipos de terapia, para você buscar o autoconhecimento, porque é a chave mesmo para você saber fazer escolhas assertivas. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu acho que entre os profissionais que a gente pode falar, sim, a gente pode falar do nutrólogo, porque a alimentação saudável é necessário e acaba reverberando demais nessa qualidade de vida que a gente tem, né? Um profissional da educação física, para a gente estar sempre em movimento, colocar esse corpo para tirar realmente essa tensão, né? Se em situações de real adoecimento, o psiquiatra, para a gente entrar com a medicação, e o psicólogo, para fazer aí esse processo psicoterapêutico com o paciente. Olha só, gente, que bate-papo interessante, né? Chamada de atenção, puxão de orelha para alguns, né, Raquel? Verdade. Mas importante, né? Eu não sei a hora que você está assistindo esse programa. Nossa primeira exibição às 22 horas. Então, aquela hora mesmo que o cansaço já deve estar batendo na porta, né? Mas se você estiver assistindo em qualquer outro horário, fique atento. É inclusive uma oportunidade para você observar agora, no horário que você está assistindo. O que você está sentindo? Você está bem? Seu corpo está equilibrado? Ou você está sentindo aquele cansaço, ou você está sentindo uma pressão no ombro, né? Às vezes sua perna, tremores. Tremores. Não é? Existem pessoas que dizem assim, meu olho não para de piscar, está piscando fora de hora, isso é sinal. Seu corpo fala com você, está sinalizando o que é necessário, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui, Raquel. Raquel. Agradeço. Tá? Outras vezes você já sinta-se convidada. Obrigada, virei. Com esses assuntos interessantes, a gente quer mais o que venha mesmo, né? Raquel Lima Pedrosa de Almeida, psicóloga, professora da UNIT, psicóloga também hospitalar, não é? Isso. E aí trazendo essas informações super interessantes pra gente. Eu quero agradecer você que está ouvindo agora o Conectando. Nós estamos juntos com a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, que fica na Gruta de Lourdes, com diagnóstico, com tratamento de câncer, hospital completo para cirurgias em geral e internamentos. Estamos juntos também com a Miss Chloe, que fica na principal ali na Amélia Rosa, na Galeria Divina, loja 5, o Hotel Ponta Verde, e também estamos com a agência Paradise.